Olá, boa noite, que a paz esteja com todos nós. Vamos dar início a mais uma live, uma continuação de estudos que nós lá do Grupo Espírita Recomeço nos propusemos a fazer. E vamos iniciar, assim que nós demos aí, ainda faltam alguns minutinhos para as 8 horas, mas vamos dar início, ao tema desta noite, que foi o tema da segunda-feira passada, da segunda-feira agora, melhor dizendo, sobre o egoísmo. Então, que nós, a cada palestra, a cada live, a gente tem uma informação, tem uma palavra diferente, né? Cada palestra é uma diferente da outra e a gente vai aprendendo a cada momento. Oi, Silvani, boa noite, seja bem-vinda. E vamos lá. Vamos ver se chega mais alguém para nós darmos início. Estamos aí com 2 pessoas, mas vamos lá. Bom, hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente, com algumas energias diferentes na minha casa ainda, mas para mudar um pouco, ver se o visual fica mais bonito, né? E então, a nossa proposta de hoje é falarmos sobre o egoísmo, né? Esse tema nós estávamos estudando com nossos alunos e nós nos deparamos e vimos que havia ali muita coisa sobre o egoísmo e várias informações e vários sentimentos estavam embutidos dentro desse sentimento egoísta, né, que é o egoísmo. E nós nos aprofundamos um pouquinho nas perguntas, que é onde eu fiz um pequeno resumo das perguntas 913 a 917, tá? Que se alguém quiser seguir como referência, ali vai estar o tema e abordagem, um pouquinho da abordagem do que será falado esta noite, né? Então, para aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos e vamos em frente, que atrás vem gente, né? Então, qual é o pior de todos os vícios, né? Essa pergunta inicia-se no Livro dos Espíritos, né? E, como resposta, é o egoísmo. É dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles o egoísmo está presente. É um sentimento bem grudento, né? É um sentimento bem juntinho de nós, que nos envolve, nos atrapalha na nossa evolução. A gente procura de todas as formas amenizar esse sentimento, mas ele é difícil, né? É um sentimento que até próprio Kardec colocou, dizendo, olha, é um sentimento ainda que perdura, mas não é impossível de nós eliminarmos. E ele dá algumas dicas, com certeza, de como nós devemos melhorar, né, esse sentimento. E a gente pode, na nossa casa, eu até comecei fazendo perguntas para o nosso público lá que estava presente, como que cada um entendia o egoísmo. E cada um deu ali uma palavra que são exatamente, né, ligada ao materialismo, ligada aos sentimentos, ligada ao trabalho, aos estudos, à família. E todos nós, né, de uma certa forma, nós somos afetados. Tanto é que o egoísmo, né, é dele que emana todo o mal que está dentro de nós aqui. E aí, naquela época, né, o que foi perguntado lá e o que foi respondido?
Para destruir o mal é preciso destruir a causa. E qual é a causa? É o egoísmo. Infelizmente, a causa de todos os nossos males está no egoísmo. Puxa vida, mas hoje a gente fala do egoísmo de uma forma tão ampla, tão assim, né? Como é que a gente pode exemplificar isso? Tem N modelos de exemplos, mas eu vou me apegar a um ou outro aqui só para nós nos acentuarmos melhor no sentido da palavra. Eu estava pensando hoje, né? Eu comentei do egoísmo na família, né? Com os filhos, que eu disse isso na segunda-feira passada. Mas eu tenho também, a gente pode falar, o egoísmo, nós também somos egoístas, até com o nosso próprio espírito. Porque o nosso espírito, como a gente vem estudando, nós precisamos estudar. E nós mesmos, muitas vezes, deixamos de estudar por um motivo ou outro. E esse motivo nos remete a um egoísmo. Porque se o espírito ele precisa de estudo, ele precisa aprender, e eu vou aqui puxar sardinha, né, para a nossa doutrina espírita, nós ensinamos muitas coisas, nós não. Os livros, as lições, o próprio Jesus codificado, que Kardec, né, fez a codificação do Evangelho, e o que ele coloca lá? Que nós devemos crescer, nós estamos aqui de passagem, estamos aqui num momento de estudos. E quando eu me recuso a estudar as questões morais, eu estou sendo egoísta com o meu espírito. Já pararam para pensar nisso? Boa noite, Celeste, seja bem-vinda. Então, de uma certa forma, nós acabamos, né, a gente acaba sendo egoísta pela nossa inércia, às vezes. Eu vejo lá na casa muitas pessoas que chegam com problemas, precisando de ajuda, tal. Então a gente faz aquele acolhimento inicial, a gente recebe e fala, olha, precisa assistir palestra, precisa frequentar. A pessoa olha assim, né? Mas eu queria resolver meu problema. Sim, você vai aprender. Mas de que forma? Você tem que participar, estar presente, principalmente as palestras, e aqueles que se propõem a estudar já começam numa situação bem melhor, porque o estudo que a gente está aqui se apegando é onde a gente consegue melhorar essa situação e ter uma concepção melhor desse sentimento que nós estamos falando. Então, muitas vezes as pessoas chegam, são bem recebidas, tem uma melhora assim incrível, né? Porque a espiritualidade é maravilhosa, ela não abandona ninguém. Então, a pessoa chega ali assim, muito mal, e nós, junto com a espiritualidade, acolhemos essa pessoa. E a pessoa sai da casa assim maravilhosamente bem. Não preciso mais ir na casa espírita. Pronto. Aí se implantou o egoísmo para com o espírito. Porque na casa espírita, que ele aprende, ele ouve, ele está envolvido com o evangelho que Jesus nos mostrou, com aqueles sentimentos, com tudo aquilo que nosso espírito precisa para evoluir. E nós, talvez por outras questões materiais, deixamos às vezes de frequentar uma casa espírita. Eu ponho aqui uma casa espírita porque é aquela que hoje eu estou presente. Mas se não precisa ser uma casa espírita, pode ser um outro templo religioso, né? Qualquer um. Onde eu tenho certeza que lá o espírito vai ouvir muita coisa boa. E quando ele começa a ouvir e aprender, ele começa a entender muitos dos sentimentos dos quais precisamos eliminar, dentre eles o egoísmo. Então, o egoísmo neutraliza todas as qualidades. Olha só, eu tô lendo aqui para não perder, todos os itens que eu tirei, né? Ele é um neutralizador das nossas qualidades. E eu sou bom,
eu quero fazer tanta coisa, mas muitas vezes entra esse sentimento que me atrapalha, que me derruba, que me faz preguiçoso, que me faz sem vontade, que não quero ir até um hospital ou que não preciso, eu fico encoberto ali pela inércia. E quanto mais nós entramos nessa seara, né, pior vamos ficando, pior nós vamos sendo. Então, o estudo da doutrina, das palavras de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, ele nos enriquece e faz com que a gente inicie um processo de entender melhor as questões que nós estamos aqui falando sobre o egoísmo. Porque ela derruba todas as qualidades, como foi dito. E à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. É isso. Tá certo que nós vivemos num mundo material. Precisamos, sim, de roupa, sapatos, precisamos trabalhar, precisamos ter um carro, um telefone, enfim. Nós precisamos de tudo isso que está nos rodeando para que nós possamos viver bem, para que nós possamos dar para o nosso corpo uma questão melhor de viver. Temos remédios, temos médicos, temos divertimento, temos tudo. Só que essas questões são puramente materiais, precisamos dela. Mas nós, por nós estarmos num planeta ainda muito material, num planeta onde se faz necessário a matéria ser atendida, nós vamos deixando de lado a parte espiritual, a parte moral dessa nossa cura, que é tirar o egoísmo. Então, para que nós possamos melhorar, se faz necessário eu ser menos material. E aí, essa questão de menos material, um dos princípios básicos é não querer levar nada para o além-túmulo, né? Eu não querer levar nada das minhas riquezas ou daquilo que eu deixei aqui na terra, até além dos bens materiais, que a gente tem, o carinho, às vezes, pela família, pelo marido, pela esposa, pela família em si. E muitas vezes nós somos derrubados por sentimentos de egoísmo. Até mesmo quando alguém está partindo, quando alguém está num momento difícil ali de transição para o mundo espiritual, muitas vezes, através do nosso egoísmo, nós seguramos esse espírito para que ele fique lá preso no corpo físico. Isso é uma verdade, gente. Quantas pessoas, por ter um amor, assim, um amor muito, muito grande daquela pessoa, ele não quer perder aquele bem de forma alguma. E isso é um egoísmo que nós temos, disfarçado às vezes no momento de sentimentos, que faz mal não só para nós, mas para quem está a partir. E aí tem nós espíritas que aconselhamos, né? É difícil, mas precisamos ser aqueles que têm que mostrar a verdade. Deixe ela partir, faça uma oração para que ela possa desencarnar. Porque tem espírito, gente, que fica preso no corpo devido a essas questões do nosso egoísmo. E não se separam, ficam ali horas e horas, dias, meses, e não se separam. Então, se eu ainda for uma pessoa querida para aquela outra que está partindo, aí a coisa fica pior ainda. Então nós temos que nos libertar, inclusive, desses sentimentos, de entendermos que um parente está partindo e deixarmos ele seguir orando para que ele encontre a luz, para que ele possa se recuperar no momento difícil de todos nós, que é a da transição. Então, esses estudos, esse esclarecimento que nós temos é importante para nós repensarmos um pouco naquilo que estamos aqui, né? Que ele está nos derrubando, né? Que ele está destruindo as nossas qualidades, neutralizando as nossas qualidades. E até fiz uma brincadeira que eu escrevi: o egoísmo está grudado em nós, ele está impregnado em nós desta vida e de outras vidas que nós já tivemos.
E isso nós temos que... aí entra uma questão muito importante, que é aquela das reencarnações, onde nós, espíritas, nós kardecistas, e outras que também assim acreditam, na volta no futuro. Por quê? Tudo isso que nós estamos passando hoje, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos preparando para um futuro, tá certo? Seja um futuro espiritual, seja para um futuro de reencarnação. Então, com base dessa premissa básica, que é a que nós acreditamos e é a verdade, nós vamos nos preocupar mais em nós nos distanciarmos, nós procurarmos nos livrarmos das nossas ganâncias materiais. Repito, nós precisamos de tudo que temos na matéria, né? Nós precisamos disso e para nós vivermos pelo menos um pouquinho melhor. Mas não significa, repito, que nós precisamos levar junto com no túmulo. E a gente, nós vamos com isso, né, derrubando esse sentimento. Então diz aqui que à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. Está no Livro dos Espíritos. O egoísmo, como ele está grudado em nós temos que ter uma receita, um remédio para tirar isso do nosso corpo, que é através da caridade. É uma das receitas que o Espiritismo nos mostra, que com a caridade é um dos principais fatores de limpeza do nosso corpo, dos nossos sentimentos, da nossa moral, para que nós alcançamos uma excelência nesse sentimento, né, que é aí um pouquinho crítico para nós. Então diz aqui assim, ó, o egoísmo é o maior mal do homem, olha só. Ele se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra. Isso, ó, ele se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra, e não à humanidade como um todo. Isso deve-se através das reencarnações, o espírito vai depurando os seus males. Então, nós já temos um ponto comum, que todos nós que estamos habitando este planeta estamos no mesmo barco. Não adianta falar que eu sou melhor ou pior que aquele, que não. Estamos, a maioria, 99% de nós que estamos aqui, estamos cumprindo a nossa tarefa de nós nos melhorarmos, né? Tem aqueles espíritos que vêm com uma outra missão, com uma missão de missionário, de outras, para melhorar e ajudar o desenvolvimento do planeta. Mas eu tenho, no nosso caso, inclusive no meu caso, nós estamos com esse mal ainda por causa da nossa inferioridade. Então, à medida que nós vamos alcançando a nossa excelência espiritual, à medida que nós vamos melhorando as nossas questões morais, aí a gente muda esse sentimento e passa para um sentimento mais espiritual e moral. Então, é por isso que a gente repete e fala, precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos entender o que se passa conosco, o porquê das nossas dificuldades, o porquê que eu estou aqui, para onde eu vou, e porquê de tudo isso. E por que eu tenho que ficar aqui entendendo sobre esse sentimento que me machuca e que me isola e me neutraliza das minhas qualidades. Então eu preciso superar todos esses sentimentos para começar a evoluir e ter um entendimento melhor. E eu, particularmente, desde que Kardec, né, ele esteve conosco e nos deu esse input há 200 anos, nós somos privilegiados hoje, né? Há menos de 200 anos, nós já temos todos esses esclarecimentos que foram através dos livros, através de Chico Xavier, através de outros mentores, de outros seres que estiveram conosco, que nos ajudaram. Tínhamos isso lá nos anos de 1600, 1700, até poderíamos ter, mas ali
as questões religiosas eram muito mais direcionadas para um único sentido ali de poder, aquele sentido de controlar as massas, de controlar o poder e até enganando a população. E hoje, como o advento do Espiritismo, com certeza nós estamos muito mais esclarecidos. E nós, com esse esclarecimento, nos faz remeter e nos dá a tranquilidade de entender o porquê que nós temos que estudar, o porquê que existe a reencarnação, porquê que eu tenho que eliminar esse sentimento, para eu evoluir. O forte apoiará o fraco, e não será mais o seu opressor. Todos praticarão a lei da justiça. Olha que legal. Hoje, nós nos deparamos muitas vezes, através do egoísmo, do orgulho, de sentimentos, pessoas que são mais poderosas, são pessoas que têm aí um poder devido à riqueza, devido às circunstâncias que ele alcança, ele vai se tornando uma pessoa muitas vezes difícil e egoísta. E isso torna uma divisão, né, muito forte sobre o fraco, porque o fraco fica oprimido, ele não tem força suficiente para combater uma pessoa que tem um poder maior do que o dele. Mas, lembrando da época de Jesus, ele teve, né, que se igualar a nós. Ele se igualou, porque senão nós não conseguiríamos entender, não íamos conseguir, acho que talvez nem hoje, se não fosse pelo Espiritismo, entender a tudo aquilo que ele quis nos ensinar e nos mostrar. Então, porque ele era um ser forte, mas se igualou aos fracos. E é isso que está dizendo aqui, que o forte apoiará o fraco e não será mais o seu opressor. Todos praticarão a lei da justiça. Hoje, a gente entende que isso está num momento ainda de transição. Mas amanhã, com certeza, mesmo que hajam pessoas fortes, mas, né, com um pouquinho mais, melhor poder e outras questões mais avançadas, ele não terá esse aspecto de opressor. Ele não vai ter esse sentimento de prejudicar ninguém, né? Vamos ver o que a Celeste colocou aqui. A evolução espiritual ocorre com atos e ações vividos e estudados a cada dia. Nada será resolvido por emoção momentânea. Temos que frequentar e fazermos os acompanhamentos minuciosamente especificados. Exemplo. Cadê aqui? Frequentar, fazermos amplamente, minuciosamente específicos, exercitando a paciência, o amor, a caridade e o perdão. Aí começamos a entender e expurgar o egoísmo, o orgulho, enxergando a riqueza da simplicidade de viver. Abraço. Muito bonito, Celeste. Olha, você já fez a palestra por mim. Você já falou tudo. Você não deixou nada para mim, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas você está realmente certíssima, corretíssima. Mas todos esses valores que nós aí precisamos, né, que a gente está precisando exercitar através dos nossos atos, nós precisamos ainda amadurecer, né, para que nós tenhamos essa simplicidade, o reconhecer o próximo, não prejudicar ninguém, amar o próximo como a si mesmo. São todas essas lições que nós temos no nosso Evangelho, né, que foi colocado por Jesus, que vai eliminando que isso realmente, que está, né, de uma certa forma, ligado aos nossos estudos. Ao estudo, muito bem dito, e às práticas que nós temos que ter com os nossos amigos, nossos familiares, de exemplificar, dando exemplo, né? Porque falar também, só falar, estudar, não resolve. Nós temos que dar exemplos. Temos que dar, mostrar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor esses valores. Nós temos que mostrar, principalmente dentro do seio familiar, esses valores que são muitas vezes egoístas, né? Que a gente acaba
não colocando, não praticando. E tem aqui um momento que eu vou falar um pouco sobre isso, um pouquinho mais adiante. Mas parabéns, Celeste, é isso mesmo. Se o homem experimenta o egoísmo de outras pessoas, faz com que ele também se torne egoísta e se coloca na defensiva. Nossa, isso eu até dei bastante ênfase nisso. Quando nós, o homem, experimenta o egoísmo de outro, quando nós somos atacados pelo egoísmo do outro, a gente acaba, de uma certa forma, estimulando, ainda mais o egoísmo dentro de nós. E aí a gente passa a ser o quê? Nós passamos de uma questão de defensiva. Nós estamos prontos para atacar quem quer que seja. Quantas vezes nós conversamos com determinadas pessoas, você sequer começa a falar, ele já te rebate. Ele não tem nem ouvidos para que você tenha a oportunidade de terminar o que você está ali colocando, ele já te rebate imediatamente para que você não possa estar acima dele. Para que que a opinião dele seja a final e não a sua. Que a sua posição, que a posição dele seja correta, seja mais correta e mais certeira, e a sua não. Então essa defensiva, essas pessoas se tornam muito egoístas. E nós, vendo isso, acabamos, por nossa vez, para não levar, para não apanharmos, nós acabamos também nos tornando esse tipo de pessoa que vive na ofensiva. Isso é natural, isso é comum, nós termos isso. Até mesmo dentro das nossas casas, com os nossos filhos, Às vezes um filho quer expor um problema, quer expor ali uma situação, pela sua experiência, pela sua capacidade, já da sua vivência, ele não consegue chegar no meio daquilo que ele quer. Não, pode parar, isso eu já conheço, já vivenciei, o que você vai fazer não presta, não é por aí. Nós temos esses momentos de egoísmo e não deixar com que os nossos filhos aprendam por si só, muitas vezes. A gente tem que orientar. Filhos, nós temos que tê-los como, debaixo dos nossos, da nossa calça, da nossa saia, até um determinado momento. Hoje, 16, 17, 18 anos, é quando eles estão você já teve a oportunidade de ensinar, e isso é importante, desde a hora que ele nasceu até este momento crucial, ensinar o quê? Amor, ensinar boas atitudes, ensinar tudo aquilo que você tem de valor para ele, com atitudes, com informação. Então você educa o seu filho à luz daquilo que você é. Isso é importante. E daí para frente, ele vai avançar, ele vai alcançar o mundo, ele vai errar, ele vai aprender, vai fazer um monte de coisa. Tá certo? E nós temos que ter, como diz um outro amigo meu, nós temos que desmamar os nossos filhos. Temos que deixar eles seguirem a vida deles. Porque se nós reprimirmos, se nós queremos que eles fiquem conosco o tempo todo, o que nós estamos aí praticando? O egoísmo para com os nossos filhos. E na questão moral, nós temos que também ouvi-los. Temos que dar ouvidos para não sermos egoístas e pensarmos que nós somos as pessoas que têm toda a verdade guardada com a gente. E não é isso. Muitas vezes os nossos filhos estão do nosso lado para nos ensinar. Quantas coisas que a gente aprende com eles, não é verdade? Quantas coisas que a gente vai só compreender e entender, às vezes, caindo e levando porrada, às vezes, que você fala, puxa vida, eu tenho muito que aprender ainda com os meus filhos. E é uma verdade, porque talvez esse filho que está do seu lado, ele já reencarnou mais vezes que você, aprendeu mais que você, e ele está tendo a oportunidade maior de estar aqui e você não entende isso. E você, às vezes, pela sua ignorância, você coíbe, você não dá aquilo que ele precisa, você não deixa ele avançar. Tá certo? Eu vou falar aqui alguns comentários. Gente, se quiserem fazer comentários, fazer perguntas, se eu puder respondê-las, estarei à disposição, tá bom?
Diz assim Kardec: hoje, como nunca, Hoje, como nunca, os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados, mas ainda o egoísmo continua sendo a chaga social. Ô bicho danado esse, né? A gente está procurando nos encorajar, nós estamos procurando fazer o nosso melhor, estimulando e honrando, mas ainda este danado ele continua sendo a chaga social. Então, o motivo pelo qual nós estamos aí tratando dessa palavrinha, de uma certa forma até pequena, mas que tem um poder grande sobre nós. E eu acho que vale a pena nós nos aprofundarmos um pouco mais nos estudos, para que nós possamos tirá-lo, né? E tirar ele como uma chaga social. Está no Livro dos Espíritos, está no livro onde Kardec ali, através dos nossos irmãos maiores, colocaram essas informações. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. É aquilo que eu falei. Kardec reconhece, porque são muitos sentimentos envolvidos nesse sentido, né? Mas que não é impossível. Que não é impossível por quê? Porque isso acontecerá se o mal for cortado pela raiz, ou seja, pela educação. Não pela educação da instrução, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Aqui, Kardec, nós temos também a importância, nós temos toda a importância de nós aprendermos, evoluirmos na matéria, nos instruirmos, né? Porque isso faz parte do crescimento material e espiritual. Nas questões que nós temos práticas da nossa vida, engenheiro, médico, advogados, tudo isso nos faz crescer. Mas o que ele está dizendo aqui, que a educação moral, gente, essa é que vai fazer a grande diferença para que os homens pratiquem o bem. Essa a grande maneira de nós alcançarmos um momento onde nós conseguiremos nos desvencilhar desse grude egoísmo. Isso acontecerá se o mal for cortado pela raiz, ou seja, pela educação da instrução. Já li. Quem acompanha o filho rico, assim como o filho pobre, desde o nascimento, observa todas as influências más que atuam sobre eles em consequência da fraqueza, do desleixo e da ignorância daqueles que os dirigem, com falhas para tentar moralizá-los. Não temos diferença, gente. Nós temos o filho do rico e o filho do pobre. O filho do rico vai ter ali uma interferência muito forte do pai, querendo que ele siga os caminhos do pai, mesmo que não sejam os caminhos corretos. O filho do pobre, por sua vez, terá ali algumas informações, muitas vezes de ódio, muitas vezes de negatividade, por não ter alcançado aquilo que precisava, e ele vai transformar também o filho numa esponja ali que vai, de uma hora para outra, vai explodir e esse sentimento do egoísmo vai se fazer presente. Então, quem acompanha, quem a gente percebe, quando nós percebemos que existe dentro da educação dos pais para com os filhos, seja do filho rico, seja do filho pobre, os pais vão ali ter uma atuação muito forte sobre eles. Então não adianta só falar que é o rico ou o pobre, não, ambos têm uma grande responsabilidade de transformar a educação num momento de crescimento. Mostrar a conduta, mostrar os valores que nós precisamos ter durante a nossa vida, a honestidade, o caráter, o amor pelo próximo, valores como a caridade. E isso a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de passar isso para os filhos. A gente quer passar para o filho que ele vai trabalhar, vai estudar, que vai ser gente grande, que vai ter tudo o que ele quer na vida. E as questões morais?
Fica por conta de quem? Da igreja só? Não. Nós, pais, também temos a responsabilidade de ensinar as questões morais. Porque são através dela que um filho de rico vai se postar de forma mais digna diante de uma pessoa menos rica. Não é verdade? Apesar de ele ter condições, ele vai poder enxergar, analisar e ajudar de forma melhor o seu próximo. E o rico e o pobre, por sua vez, vai entender e vai fazer da forma também, dentro das questões que Jesus nos mostrou, alcançar o seu equilíbrio, alcançar também o seu sucesso honesto. O que nós vemos muitas vezes são desvios que acontecem tanto de um lado quanto do outro. O excesso. O filho que tem ali excesso de tudo, ele vai buscar coisas que preenchem, às vezes, as questões do mal. O filho do pobre está a mesma coisa. Às vezes, por necessidade, por não ter ali um ensinamento religioso adequado, ele vai para o caminho também do mais fácil. E é isso que temos que chamar, e é isso que Kardec nos chama a atenção para que nós, né, de uma forma ou de outra, passamos a educar melhor e conduzir melhor o nosso momento aqui encarnados na Terra. A educação, se bem entendida, constitui a chave do progresso moral. A educação, se bem entendida, constitui a chave do progresso moral. Dando continuidade, né? Então, essa educação bem entendida, ela é a chave do progresso moral. E se nós alcançarmos o nosso progresso moral, nós estaremos alcançando o nosso crescimento espiritual. Nós ainda insistimos, perduramos em alguns erros materiais, espirituais, do egoísmo e de outros sentimentos, né? Do ódio, de falar mal de outros. Nós ainda estamos ali envolvidos em sentimentos ainda muito tristes, mas estamos melhorando. E o caminho que nós podemos melhorar é essa questão da educação. E eu vejo aí, quando eu falo da educação moral, eu vejo, assim, no modo geral, todas as religiões se preocupam, né, com essa questão da moral. E aí existem as questões que nós percebemos que não complementa todo um estudo de entendimento para aqueles que estão ali sendo instruídos de forma, vamos supor, egoísta, sem mostrar como é mostrado na nossa doutrina kardecista, né? Então, vamos pôr um exemplo. Você, filho, vai ser bom, vai ter que ser honesto, porque se você for isso, você vai para o céu. E se você não for bom, não for ruim, você vai para o inferno. Então, nós aí já pontuamos como um Deus, né? Um Deus que nos pune, e não é assim. Então, aqueles, dentro da nossa doutrina, nós ensinamos e aprendemos que é através das boas ações nós vamos ter um crescimento espiritual que, por Deus, por nos ter dado esta oportunidade de nós nos reencarnarmos, nós vamos evoluindo. Então, nós, kardecistas, que realmente entende e que acredita no futuro, nós temos uma grande vantagem. Olha só que coisa mais poderosa que nós temos em nossas mãos. O ensinamento, o conhecimento. Isso é assim, não tem preço, gente. Então, quando nós até comentamos que o Espiritismo não é uma religião, só religião, ela é uma doutrina, ela é um ensinamento. E é um ensinamento que não é só para os espíritas. Basta nós desencarnarmos, quando nós estaremos no mundo espiritual, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser recebidos por espíritos, pelos nossos parentes,
que vão nos ajudar a nós termos o discernimento de tudo aquilo que fizemos, mostrar os nossos erros, reparar aquilo que estamos pendentes com a reencarnação. Então, o futuro, né, o que nós hoje buscamos, o que nós às vezes temos que praticar e nos esforçamos em praticar, é para o nosso futuro, né? É para que nós possamos ter uma volta, um retorno melhor, ter um retorno menos doloroso para nós mesmos. Eu estava até conversando hoje com uma pessoa aqui em casa, no meio onde ela vive lá, várias pessoas com deficiências físicas, uma pobreza incrível, e parece que a coisa, né, onde tem, é ali que se acentua mais ainda os problemas. E a gente fica ali, ai, coitadinho, coitadinho, não temos que ter dó. Nós não podemos ficar com esse sentimento de dó de ninguém. Nós temos que fazer o quê? Ajudar. Mas há o entendimento de que cada um de nós está num patamar diferenciado de crescimento. Esses espíritos que estão aqui conosco, passando por algum problema físico, qualquer problema físico, espiritual, financeiro ou até da riqueza, que é uma prova, tem que entender que aquilo está sendo útil para ele, está sendo importante para ele lapidar o seu espírito. E não reclamar e não se lamentar por aquilo que está acontecendo. É óbvio que nós temos aí criaturas numa situação muito ruim mesmo, né? Pessoas que não têm nada, não conseguem nem se locomover. E é um negócio assim, muito complicado mesmo. Mas, para nós, dentro de um possível entendimento, nós temos que ver aquilo como o quê? Como uma evolução do espírito. Ele está passando ali um momento difícil, ele está tendo dificuldades, porque talvez no seu passado tenha cometido alguns desvios, alguns erros, que estão sendo corrigidos agora. E se ele não aceitar, se ele não compreender e se revoltar, ele voltará pior ainda. Ele vai ter, né? Mas não porque Deus os puniu, mas sim porque nós mesmos deixamos de nós nos melhorarmos. Então nós, kardecistas, temos este ferramental maravilhoso na mão que foi nos dado por Kardec, e isso eu não canso de falar, que a doutrina kardecista, a doutrina espírita, quando levantou o véu das informações, como assim chamamos, quando mostrou para o mundo a verdade, e nós hoje somos, né, seguidores e que estamos compreendendo tudo isso, temos uma grande responsabilidade de passar isso, de demonstrar isso com atos, com atitudes, com informações. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, não sermos egoístas e não querer repassar para ninguém. Nós não precisamos guardar nada disso para nós. Nós não vamos, muitas vezes, o que nós que aprendemos vai embora, e às vezes muitas pessoas precisariam até daquilo que você está aprendendo. Boa noite, Acácia Santos. Boa noite. Então, nós, voltando para o nosso ponto mais crítico, que é a questão do nosso conhecimento, e o quanto, quanto nós somos importantes, espíritas, somos importantes para esclarecer aqueles que nos procuram. Não sei se vocês já repararam que muitas vezes nós somos procurados por outras religiões, por outros irmãos, por outros seres. O que acontece após a morte? Por que a gente sofre? Mas por que acontece isso? Ué, mas porque na minha igreja, ou onde eu estou, o ensinamento fala, eu vou para o céu, eu vou para a terra. Se eu fizer o bem, eu vou ficar lá com Deus. Vou estar do lado de Deus. Olha o poder que esse pessoal passa
de informação falsa, né? Nós vamos estar um dia com Deus, mas não vai ser agora, gente. Nós estamos numa situação muito distante mesmo, de chegarmos próximo do Pai. Nós temos ainda várias moradas para alcançarmos. E o nosso planeta ainda é um planeta mínimo, pequenininho, onde muitos, a maioria de nós está aqui aprendendo, evoluindo, sofrendo, vem com problemas físicos, vem com problemas mentais. Isso são situações de um planeta ainda no estado que se encontra o nosso. Nós não podemos fechar os olhos e achar que o nosso planeta é maravilhoso nesse sentido. Ele é maravilhoso o quê? Na natureza. Isso ele é um planeta incrível, mas os habitantes daqui ainda são muito primitivos. Nós somos muito primitivos para entender, compreender o quanto nós ainda precisamos ascender, crescer espiritualmente. Até quando nós vamos precisar ver aos nossos lados crianças com problemas, adultos? Quanto ainda nós vamos ter que ainda ver do nosso lado espíritos que estão encarnando e se tornando como alma numa situação crítica de pobreza, de miséria, de fome? Então, esses valores, essa situação ainda faz parte do nosso grande e bonito planeta, mas ele ainda está no momento de aprendizado. E isso é que nós, espíritas, temos que ensinar e mostrar a verdade. Porque essa verdade, ela é dura. É lógico que ninguém quer saber, eu vou morrer, eu vou para o céu. Todos nós vamos, não tem problema. Né? Então, mas temos que ensinar e mostrar que este céu talvez não seja aquele mar de rosas, que nós às vezes, né, achamos. Não, nós vamos... Quando a gente fala, eu vou morrer, mas eu vou descansar, que nada. É lá que você vai trabalhar cada vez mais, vai precisar recuperar, vai precisar ajudar aqui aqueles que estão no nosso planeta encarnados. E vejam, meus queridos, que mesmo desencarnado em espírito, nós carregamos o egoísmo, porque ele está na nossa consciência, está conosco impregnado. E lá, muitas vezes, eu cometo mais atrocidades ainda pelo egoísmo, que é gerado pelo momento da Terra. É sabido por nós que quando nós desencarnamos, quase 100% daquilo que eu penso, que eu falo, eu vou levar para o mundo espiritual. Quase que 100%. As minhas ambições, os meus desalentos, a minha ignorância, tudo que eu sou na Terra eu vou levar para o mundo espiritual. Então, e lá no mundo espiritual, eu vou ser diferente com aquelas pessoas que estão... Não. Até quando vai cair a ficha, até depois de alguns anos, quando eu vou ali aprender, vou estudar, vou para o hospital, no mundo espiritual, eu vou ter aulas de amor, aulas dos ensinamentos espirituais, que é isso que nós somos, que é isso que nós aprendemos. Quando nós nos depararmos com todos esses ensinamentos, você fala, eureka, eu preciso voltar. Eu preciso agora voltar e vou voltar eu quero voltar numa condição muito pequenininha. Eu quero ser uma pessoa pobre, eu quero ser um aleijado, porque eu preciso recuperar tudo isso. E essa roda aí que nós envolvemos. Agora, se eu levar, se eu levar para o mundo espiritual algo um pouquinho melhor, como que eu vou ter continuidade lá, eu vou ter a minha volta um pouquinho mais tranquila, não é verdade? Então, para nós darmos continuidade aqui, o egoísmo é uma das causas que geram o orgulho. Olha só, eu vou pontuar o que ele gera. O orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme
que provocam as perturbações nas relações sociais. Então, para a gente ter ideia de quanto esta palavra e esta atitude nos atrapalha, né? Em todos, ela gera, né? Até até o orgulho, meu orgulho, né? Eu crio um orgulho, no caso do meu, né? A ambição, essa aí não precisa nem falar, né? O egoísmo, né? Aí, os ambiciosos que só pensam neles próprios, né? A inveja, porque eu quero ter aquele, eu quero ser igual, eu quero ter melhor. Então você se torna uma pessoa egoísta com esses sentimentos. Então, para nós começarmos, né, a avaliar que a causa raiz dessas causas aqui, ambição, orgulho, cobiça, o egoísmo é a causa raiz de tudo isso. Então, se nós nos preocuparmos mais com esse sentimento, nós vamos começar a, né, dar menos força, né, não alimentar tanto esse sentimento. Ele provoca as desavenças, destrói a confiança, obrigando a todos a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Olha que interessante, né? Ele provoca até as desavenças em família, desavenças no trabalho. Esse egoísmo, né? Se nós pararmos, eu acho que seria interessante, né? Porque já está no tempo, quando a gente dá uma paradinha só de alguns minutos e tem que fazer uma retrospectiva, fazer uma introspecção do que é realmente egoísmo, aonde ele está dentro de mim, em que sentimentos ele está me anulando, aonde ele está me prejudicando, para que eu possa fazer uma análise e procurar, na medida do possível, ir melhorando. Então, até escrever, né? O que, por exemplo, eu posso até colocar num caderno lá, o que o egoísmo, aonde ele está escondido em mim, que está me dando, né? Está me neutralizando. E com isso, trabalhar nas questões que nós falamos, principalmente na moral, e das ferramentas mais importantes que é a caridade, quando nós praticamos a caridade em todos os seus sentidos, ela nos dá uma grande chance de nós conseguirmos alcançar com mais rapidez a derrocada, a falência do egoísmo. Enfim, o egoísmo é a causa que faz do amigo. O egoísmo é a causa que faz do amigo seu inimigo. Olha, tem um amigo e o bendito do egoísmo, ele pode ser meu inimigo por causa do meu egoísmo, das atitudes, dos meus sentimentos. E eu coloquei bem grande aqui, eu grifei aqui, uma sentença muito importante que diz assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade deve ser o objetivo principal de todo homem que quiser assegurar a sua felicidade aqui na Terra e no futuro. Aqui essas palavras são de Kardec, tá? Ele diz: assegurar a felicidade aqui na Terra. Aqui na Terra. Não, ele não está nem se referindo ao mundo espiritual. E, obviamente, no futuro, que é o nosso mundo espiritual. Mas a partir do momento que nós iniciamos, através que ele coloca, onde ele enfatiza, né, a caridade como o grande alavancador da destruição desse sentimento, nós mesmos estaremos provocando a nossa melhora na Terra. Eu consigo, é algo interessante isso. Se eu colocar isso hoje na minha mente, né, se eu quero ter amanhã um dia melhor, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, eu posso começar também a ter essa felicidade aqui. Porque o que é a felicidade? É um sentimento
que nós exaltamos de alegria, de paz íntima. A felicidade, ela é completa para nós nesse planeta? Não é. Mas a partir do momento que eu entendo os desafios dos quais eu estou ou terei que passar, eu enfrento as dificuldades com outro pensamento. Eu consigo chegar na minha felicidade ao ponto de entender que uma doença incurável, vamos pôr, ser bem, né, enfiando bem a faca aqui, uma doença incurável possa ser a minha felicidade aqui na Terra ou no futuro. Não é verdade? Então, nós precisamos ter o discernimento e a compreensão desta palavra que eu coloquei. Porque se eu pôr isto de uma forma, assim, jogar isso de uma forma aleatória, vão querer me linchar aqui. Mas não. Dentro dos conceitos dos quais estamos aprendendo, estudando e nos educando, esta máxima nos faz pessoas mais fortes, ao ponto de nós entendermos as mortes, ao ponto de nós entendermos as pobrezas, ao ponto de nós entendermos as riquezas, ao ponto de compreendermos tudo aquilo que estamos aqui passando na Terra. E é aí, com este entendimento, com esta felicidade, né, que a gente está, que pode provocar nos momentos que estamos encarnando, nós vamos alcançar a excelência no nosso futuro. E pode ser até encarnados, né? Nós não estamos dizendo, estamos já sinalizando que o planeta está se transformando, será um planeta de recuperação, estamos saindo de provas e expiações, haja visto o que está acontecendo atualmente, haja vista um momento crítico que todos nós estamos aqui passando, principalmente no Brasil, e não dizer do planeta, do mundo, né? Onde estamos aí presenciando e até sentindo um movimento até meio, né, com energias negativas que estão nos afetando, circunstâncias que estão sendo criadas do bem e do mal, que se nós não estivermos preparados, nós seremos criaturas infelizes. Nós seremos criaturas que vamos deixar que esses conceitos que estão aí pulverizando, que estão pontuando por cima de nós, vão acabar nos derrubando. E não podemos, nós temos que ser fortes. E acima de tudo, como eu tenho dito, foi colocado em outras oportunidades, na nossa casa e até em palestras, que nós temos que praticar atualmente o que aprendemos na nossa doutrina. Quais são os valores que nós estamos aprendendo na nossa doutrina? É esses que eu tenho que ter comigo para enfrentar as atuais divergências. Então, se nós pontuarmos, se nós entendermos o que está acontecendo lá, né, entre um e o outro, e que é o futuro, que é aquilo que nós vamos planejar para o nosso futuro, para o nosso planeta, se nós estamos querendo que o planeta evolua, se nós estamos querendo que nós nos transformemos, que saímos dessa ignorância que nos encontramos hoje, se faz necessário um posicionamento mais adequado hoje, através dos ensinamentos dos quais estamos aprendendo, evoluindo sempre, né? E jamais ficando estagnados numa condição de conforto, tá certo? Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar mais este momento falando e passando para muitos de vocês aquilo que a gente vem aprendendo. E que esses ensinamentos sejam muito úteis para todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, na nossa casa, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Porque quando nós conseguimos entender as questões morais, entender todo esse processo que está sendo envolvido espiritualmente, o planeta, o Brasil, o mundo, e nós compreendermos e nos colocarmos, nos posicionarmos positivamente, porque o planeta está precisando de muita oração. Haja vista, né? Acho que dá para falar um pouquinho sobre isso, onde a maioria das igrejas, e principalmente eu tenho visto
os pronunciamentos oriundos dos nossos amigos kardecistas, espíritas, de todas as religiões, a questão de nós nos unirmos em oração, né? Estamos aí há 3, 4 dias, um momento importante para todo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Como é dito, o Brasil é a pátria do Evangelho. Ele é uma terra abençoada, né? Desde os primórdios. Ela foi criada. E nós, brasileiros, temos um grande desafio, e já estamos tendo e nos sendo mostrado, que nós seremos o celeiro do planeta, nós seremos a energia do planeta. Então, que nós, kardecistas, né, possamos, espiritistas, em todos os sentidos, religiosos, em todos os sentidos, possamos mostrar ainda a paz, mostrar a compreensão, a amizade. Não desfazer amizades que são antigas por motivos atuais. Mantermos um equilíbrio e colocando sempre, gente, aquilo que o que é melhor para nós diante daquilo que nós estamos aprendendo e que estamos passando. O planeta, ele vai continuar sim, mas depende muito, né, do que nós estamos aqui fazendo. Eu me despeço com muito carinho a todos vocês. Até uma próxima oportunidade, talvez a Vanice seja, mas na segunda-feira, próxima agora, estaremos mais uma vez ali na nossa Casa Recomeço, com uma nova palestra, com um novo público que está lá, e que a gente possa sempre estar com essa disposição, com esse carinho, e que a gente não perca essa vontade de estar passando para todos, né, um pouquinho da doutrina que é tão importante. Uma boa noite, muita paz, um excelente final de semana, muita paz mesmo, gente. Nesse momento, muita paz mesmo, tá? Em todo o nosso Brasil, tá? Um beijo nos vossos corações. Que assim seja.